A próxima coisa que a gente consegue ver no texto base da lição é que a paz de Deus ela está disponível para a gente continuamente. É o que Paulo fala, que o Senhor dará de sua paz continuamente. Isso significa que da parte de Deus jamais cessará a oportunidade da gente desfrutar paz, não da parte de Deus. Porque se a gente começar a questionar assim a nossa vida, a gente vai ver que muitas vezes essa paz a gente não consegue desfrutar dela. Vai ter momentos que é mais difícil a gente é, ficar em paz, mas o fato é que a gente, quando isso acontece, quando essa dificuldade acontece, a gente pode entender pelas Sagradas Escrituras que o problema aqui não está na promessa de Deus, o problema aqui está conosco. E alguns de nós, especialmente, que tivemos uma história de vida mais difícil, teve traumas na nossa infância, teve experiências dolorosas, né, tem essa maior dificuldade de caminhar em paz. Algumas pessoas são pessoas que cresceram em ambientes mais conflituosos, né, com mais disputas, com mais brigas. Mas a questão, irmãos, é que o fato da gente ter uma experiência assim não significa que Deus não é capaz. Tá? Então, assim, há oportunidade para a gente crescer nisso aí. E como nós vamos crescer? Bom, nós primeiro temos que assumir a responsabilidade que é nossa em relação à paz. Né? Nós somos muitas vezes os responsáveis, através das nossas escolhas, pelos atropelos do dia a dia, por esses momentos complicados. Tá? Eu acho que a gente tem que aprender, como povo de Deus, a viver uma vida simples, descomplicada, porque o nosso mundo é complicado por natureza. A gente também deve aprender, como povo de Deus, aquilo que o apóstolo Paulo falou, e nós já lemos aqui, de sermos essas pessoas que têm um ministério da reconciliação. Pessoas que, no que depender de nós, nós vamos ter paz com todos os homens. Pessoas que vão conseguir caminhar, mesmo no meio dos assaltos dessa vida, com confiança plena em Deus. O importante nesse momento é a gente frisar que a paz que Deus tem para nos dar, ela é constantemente oferecida a nós. Tá? Então, o que a gente precisa atacar aqui é esse veneno que muitas vezes a gente acaba absorvendo, o veneno da incredulidade, o veneno da insegurança, o veneno da dúvida, né, que a gente vai deixando. Eu já falei isso numa outra aula. Muitas vezes a gente esquece, a gente acha que a gente é um poço de sentimentos flutuando no vazio. Nós não somos. Tá? Os sentimentos que aparecem na nossa vida são sentimentos que estão enraizados em convicções, em crenças, em pensamentos. Então, precisamos cuidar da maneira que nós pensamos a respeito das coisas. Tá? O problema, às vezes, nem é tão ameaçador assim, mas a gente deixa que esse problema tenha uma proporção muito maior do que ele deveria ter. Né? Então, assim, a gente acaba tomando as coisas fora de proporção. Então, por isso é muito importante a gente, no nosso dia a dia, a gente estar em oração e perguntar a Deus qual que é o tamanho disso. Lembrar que Deus está tomando conta da nossa vida, cuidando de nós. E lembrando que sempre a gente pode retornar a Deus como fonte da nossa paz. Né? A gente, como o próprio Senhor Jesus disse, a gente já mencionou aqui, na vida tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. A certeza inabalável de que Deus é presente em nossa vida nos dá a segurança eficaz de que a paz dele nos consolará e consolará o tempo todo. Então não importa quais são os problemas que a gente esteja passando, não importa que a gente
qual é o tipo de circunstância que nos rodeia. O que importa é que a gente tem um seguro firme, um terreno firme para permanecer. E esse terreno firme, esse castelo forte, é o nosso Deus. Também aqui a gente precisa lembrar da paz que não está sujeita às circunstâncias, complementando isso, ainda no mesmo espírito. Fala que a paz que vem de Deus, ela vem continuamente em todas as circunstâncias. Tá? É claro que tem circunstâncias que são muito mais desafiadoras do que outras, realidades muito mais desafiadoras do que outras. Tá? Mas, mesmo na circunstância mais desafiadora, mais crítica, ainda é possível encontrar a paz de Deus, viu, gente? Ainda é possível. Tá? Crer nas palavras do Senhor é o meio mais seguro para experimentar as verdades de Deus. Se a palavra de Deus está dizendo que é assim, nós precisamos crer que é assim. Portanto, se não estamos experimentando essa verdade, é bom a gente avaliar e ver o que a gente está realmente, o que está nos enganando na história toda. Tá? E as coisas nos enganam. E os seres humanos se enganam. Né? Então, assim, nós temos muitas falsas convicções que precisam ser tratadas. Tá? E falsas ideias, falsos pensamentos que precisam ser tratados. A paz que o Senhor nos oferece é plena e não está sujeita às condições cotidianas. Na verdade, é exatamente o contrário disso. As situações é que devem ser pensadas a partir do sentimento pleno da paz. Não a gente ser influenciado, a gente apenas ser uma resposta às circunstâncias e ter a nossa paz ameaçada. Mas a ideia é ter a nossa paz fundada em Deus e influenciar as situações que nos rodeiam. Quer ver um exemplo? Por exemplo, quando a gente tem uma discussão ou um problema com alguém, né? A gente tem a tendência de deixar aquele mal-estar com a pessoa acabar nos afetando e a gente não fica em paz. Mas o desafio da palavra de Deus é justamente a gente fazer o contrário, é a gente ter paz em Deus, e aí mesmo que exista um conflito com alguém, aquela paz é suficiente para a gente tratar o conflito do ponto de vista da paz, do ponto de vista da pacificação, do ponto de vista da reconciliação. Não significa que as pessoas vão fazer o que quiserem com a gente. Não significa que a gente vai ter sangue de barata, mas significa que a gente sabe no que crer, sabe em quem focar, né? E sabe que a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, mas contra os principados e potestades. Então, assim, com essa nova perspectiva, eu trato aquela pessoa com quem eu estou tendo um problema de uma nova maneira, a maneira do pacificador. E a gente pode muito bem reconhecer isso na própria pessoa do Senhor Jesus. Quem teve mais conflito, quem teve que lidar com mais conflito nessa terra, senão o Senhor Jesus? E quando você vê a maneira que Jesus tratava dessas coisas, das dificuldades e tudo, pessoas que vinham contra ele, pessoas que o acusavam de coisas que ele não tinha feito, a maneira que ele respondia era a maneira de alguém que estava cheio de paz e influenciava aquele relacionamento a partir da paz que ele desfrutava de Deus. Então, as nossas circunstâncias devem sim ser influenciadas pela nossa paz e não deixarmos que a nossa paz interior seja influenciado pelas circunstâncias. Essa é a proposta que Deus tem para nós.